Oi, gente! É com muito prazer que hoje inauguro o meu podcast Disciplina com Bike. Para quem não me conhece, eu sou a Letícia, sou mãe do Pedro, esposa do Júlio, veterinária de cavalos e atleta amadora de mountain bike. Esse podcast surgiu com uma ideia de eu conhecer pessoas que fazem parte do esporte, principalmente da bike, e como começou isso na sua vida. E antes de eu apresentar meu convidado super especial, eu vim falar que esse podcast é patrocinado pela loja Bico da Bota. A loja Bico da Bota é uma loja super tradicional aqui na cidade de Petrópolis, há mais de 30 anos no mercado, e tem como principal venda artigos esportivos, moda, acessórios, e hoje eu vim trazer aqui esse tênis da Fila. É um tênis que tem lá na Bico da Bota, super leve, placa de carbono e uma marca nacional. Então, se você corre ou está pretendendo começar, vai lá na Bico da Bota, que tem várias marcas muito legais e muita qualidade e preço bom. Então, a ideia desse podcast é eu vir aqui uma vez por mês, trazer um convidado que seja algum amigo, alguém aqui da região, para a gente enaltecer o esporte. Agora eu vou apresentar meu convidado para vocês, que nada mais é o meu patrocinador, o Alois da Bike Play. Um prazer te receber aqui como meu primeiro convidado, você é uma pessoa muito especial e hoje a gente vai bater esse papo para contar para o pessoal como que aconteceu a Bike Play. Muito obrigado pelo convite, Letícia. Vamos cair dentro, vamos embora. Bom, o Alois, ele tem 39 anos, ele é casado com a Isa, é proprietário mecânico da Bike Play, que fica em Petrópolis há cerca de um ano, e ele tem essa característica de querer ajudar as pessoas a incluir o esporte na sua vida, o que eu acho maravilhoso, né? A gente não vê isso, então queria te parabenizar por ter essa atitude de sempre incentivar as pessoas a começarem o esporte de alguma forma, né? E pra gente começar, eu queria saber como surgiu a Bike Play, como surgiu a questão da mecânica da bike na sua vida, né? Então, Letícia, a Bike Play começa lá em 2016, quando eu pesava mais de 110 quilos. Eu comprei uma bicicleta para poder realmente exercitar, como a maioria dos meus clientes, quando chegam lá, já chegam com essa intenção, que é ganhar uma nova rotina de vida. E uma bicicleta é um meio muito, muito bacana, porque não gera impacto sobre o joelho. Enfim, são vários os benefícios que a gente poderia ficar horas falando. Né? O principal é que às vezes as pessoas não percebem, mas que ela acaba se incluindo em grupos sociais novos. É muito inclusivo, é muito legal a bicicleta. Porém, em 2016, quando eu comecei, eu tive dificuldades, né? Principalmente sobre lojas de bicicletas. E eu moro na entrada da cidade, no Quitandinha. Eu desloquei mais de 30 quilômetros para ser atendido por uma loja de bicicletas na região de Itaipava. Então, eu tive muitas dificuldades. Uma bicicleta de entrada. Então, uma bicicleta, para quem está começando, é difícil a pessoa querer investir um valor muito alto, né? Então, quando a pessoa compra uma bicicleta, ela fica com aquele receio. Será que eu vou usar aquilo tudo? Será que eu vou precisar disso tudo? Então Querendo ou não, é um investimento muito alto, né? Muito alto, a manutenção, né, em geral, é alta. Então, afasta, às vezes, as pessoas. Então, nesse período, eu fui, né, começar a entrar nesse mercado, entrar nesse meio, né, de vida, essa vida nova, né? Eu tive dificuldades, né? Não era todos os mecânicos que queriam colocar a mão na minha bicicleta. Acabavam tendo que ir para lugares bem desconhecidos, num buraco, né, da cidade que eu nem conhecia, para poderem mexer na minha bicicleta, porque era uma bicicleta de entrada, né? Eu achava que era a bicicleta, né? Porque minhas condições não eram, né, acima da média, né, da população, mas eu achei que era a bicicleta e quando na verdade não era. Então, nesse momento que eu fui rejeitado pelas lojas, eu falei, eu preciso conhecer mais sobre esse mercado. Né? Eu era da área comercial, sempre fui da área comercial, e eu vi que ali existia uma oportunidade, né? Os iniciantes não eram atendidos. E eu carrego isso desde 2016, essa necessidade de carregar o que eu adquiri ao longo desses anos para os iniciantes. Sempre me questionam, poxa, Alois, por que a sua loja não tem uma bicicleta de 100 mil reais? Por que a sua loja não tem uma bicicleta muito top? Você está sempre com as bicicletas mais de entrada. A minha essência é assim, a minha forma de trabalhar é assim.
Eu quero incluir as pessoas. Quando eu vejo os meus amigos, que hoje da bike, que eu tenho amigos desde aquela época, estão com bicicletas do meu concorrente de 100 mil reais, eu fico muito feliz. Até hoje eu indico essa loja concorrente de Itaipava para os meus amigos que querem gastar quase 100 mil reais numa bicicleta. Porque você quer participar do começo, né, desse ciclista, dessa pessoa que, Eu tô, enfim... eu tô inserido até hoje na vida dessas pessoas, Sim. porque elas não esquecem que começaram comigo lá atrás. Quando eu estava lá no início dos primeiros passeios que a gente promovia à noite pela cidade, que a gente, depois eu acabei sendo gerente de uma loja de bicicletas em Petrópolis. A gente fez um projeto muito bacana, a gente fazia passeios noturnos que chegava quase a 100 pessoas. A gente fechava a cidade. Que legal. Então foi muito legal o início da Bike Play por conta disso. Porque você, além de estar preocupado com o seu pré-venda, né, você dá uma atenção no pós-venda, o que é muito difícil a gente ver hoje, né? Às vezes a pessoa tá só querendo vender mais uma bicicleta e depois esquece da pessoa que ela tá começando. Então já é difícil a gente entender desse mundo da bike, né? Porque Sim. é um mundo muito grande, muito caro. Amplo, caro, sem dúvida. Então, comigo aconteceu a mesma coisa, né? Eu comecei a pedalar na pandemia por essa questão mesmo de ter mais saúde, Sim. por ser um esporte de baixo impacto. Então, a hora que eu fui pesquisar uma bicicleta de entrada, era 2.500. E assim, na época, pra mim, 2.500, eu falei, meu Deus, como assim uma bicicleta custa esse valor, né? E eu fui vendo, conhecendo, eu falava, gente, quem paga mais de 50 mil numa bicicleta é uma pessoa louca, né? Ó, corta pra mim hoje com uma bicicleta de 50 mil. Então, assim, é uma coisa que vai te viciando, né? Quando a gente gosta mesmo, então é um esporte que eu sou fascinada, mas realmente é muito caro e, nossa, isso que você faz é muito fascinante, muito legal, Obrigado. porque as pessoas acabam que vão conhecendo mais, né? E você não precisa Por ter uma exemplo, bicicleta cara, né? É muito comum, né, as pessoas me mandarem mensagem domingo à noite. Aloysio, o que você acha de uma bombinha? O que você acha de tal peça? As pessoas confiam no que eu faço. Até comprando de outro lojista da internet, da China, enfim. Elas confiam em mim. Eu acho muito legal essa troca, né, entre os clientes e que às vezes nem consomem, né, comigo, mas elas confiam no que eu falo, né? Eu sou muito sincero em relação a isso. Eu não gosto de falar mal do concorrente ou de uma outra marca. Eu gosto de adequar a realidade das pessoas. Quando a pessoa vê e me fala, olha, Aloysio, eu vi uma bicicleta no Marketplace, numa internet lá, super famosa, tá R$ 899 reais. Você acha que é legal essa bicicleta? Porque tá na promoção, porque custava 4 mil. Eu falei, olha, 4 mil nunca foi. 899 é uma bicicleta muito de entrada, mas não quer dizer que ela seja ruim. Ela, às vezes, ela não tá adequada por o que você realmente precisa. Até recentemente, né, eu tenho uma cliente que ela tem bicicleta cara e ela falou, Aloysio, eu preciso de uma bicicleta para trancar na rua. Eu preciso que deixar ela ali e que eu não vai fazer falta. O preço de um pneu que ela comprou comigo foi o preço dessa bicicleta que ela comprou para trancar na rua. Sim. De 600 reais, uma coisa assim. Então, eu sempre falo, a bicicleta, independente do valor que ela custe, né? Ela é só adequar para a realidade do que você precisa. Exatamente. Às vezes, eu perco muitas vendas, Letícia, lá na loja, quando eu falo para o meu cliente não comprar uma bicicleta mais cara. É uma doideira falar isso como lojista, porque o cara, né, o lojista, ele depende da venda. Só que quando eu vejo um cliente, eu já estou vendo um possível amigo, uma pessoa que vai voltar na minha loja em breve. E é super comum as pessoas chegarem e falar, olha, eu quero comprar uma bike de tantos mil reais. Eu falei, olha, você não precisa de tanto. Vamos começar com essa, vamos entender a tua realidade e tudo. Ao mesmo tempo, tem gente que quer começar muito pouco com essas de 899. Sim. E eu tenho que falar, olha, ela não vai aguentar. Já aconteceu com um cliente, né, atleta, comprar bicicleta de carbono de 5 mil reais. Eu falei, olha, muito bacana você comprar uma bike de carbono de 5 mil reais, mas pro que você vai fazer, não vai aguentar. Exatamente. Eu me recuso até a botar a mão. E aí, não dá 2 meses, o atleta já trocou todas as peças. Sim, então, assim, eu gosto muito de mostrar a realidade pro meu cliente. Sim. E uma coisa que você falou, né, sobre, às vezes tem pessoas que nem são clientes, né, de você, enfim, e foi uma coisa que aconteceu com a gente, né, eu moro longe de Petrópolis, né, então, assim, pra mim sempre ficava difícil, né, te conheço relativamente há pouco tempo. Sim.
Mas você, assim, depois que a gente se conheceu, eu sempre vi que, nossa, você era muito proativo, querendo ajudar, enfim. Eu falei, nossa, esse cara, ele tem algo diferente, né? Aquela pessoa altruísta. E aí você me ajudou em vários momentos, e sempre assim, quando eu tinha alguma dúvida, realmente eu pensava em você, tipo, pô, eu sei que ele vai me ajudar. Porque assim, você já comentou isso, que tem os níveis, né, do atleta, da pessoa da bike, né? E realmente, às vezes a pessoa que tá no baixo nível ali, ela não vai ter aquela atenção de que precisa, né? E o que a gente quer é o pós-venda, o vendedor tem que dar atenção, né? Eu E você falo que sempre foi assim comigo, né? não é nem pós-venda, né? A gente É tá ter um vendendo o relacionamento, né? relacionamento. É. A venda, ela vai acontecer sempre. A gente, lojista, a gente vende todo dia. A gente vive do dia, né? Não é do mês, não é do Sim. ano. A gente vive o dia de dia. Né? Então, hoje, você pode estar indo comprar uma determinada peça no concorrente, mas um outro dia pode ser que você venha me procurar. Então, quando eu trabalho o cliente, eu trabalho ele diariamente. E se eu não tiver como atender, eu com certeza vou estar indicando os meus concorrentes. É uma loucura eu falar isso. Isso eu já. Eu tenho um cunhado que ele era o meu empregador. Uma vez, ele brigou comigo. Ele falou: Aloysio, você foi no concorrente comprar uma determinada peça. Eu vendia tudo de cama, mesa e banho, tá? Pra quem não sabe, eu trabalhava com isso. Pode Vendedor acreditar. nato, né? A gente vende tudo. Eu precisava fechar uma grande venda, né? E nessa grande venda incluía todo o mix da casa da pessoa. Porém, tinha um determinado item que eu não tinha, mas eu precisava concluir toda a venda, eu precisava de um desse item que o meu concorrente tinha. E por incrível que pareça, eu fui e comprei no meu concorrente. E isso é quase que inaceitável na cabeça do meu cunhado e de todas as outras pessoas. E eu não perdi a venda. Isso, até um bom relacionamento com a praça, né? Então, isso é super importante. Com o cliente. Eu tô sempre focado no cliente. Exatamente. Então, o cliente precisa, eu vou fazer tudo para que ele fique satisfeito e feliz. E esse é o seu diferencial, né? Eu não olho nunca meu lado, de verdade. Eu vou olhar o lado sempre do cliente. Claro. E só para as pessoas conhecerem um pouco a história, né, disso, de como surgiu essa ideia de patrocinar uma atleta, né? Bom, quem não sabe, o Aloys, ele surgiu com essa ideia para mim de o que você acha de ser uma atleta patrocinada da Bike Play? E assim, realmente, hoje eu falando, eu nunca imaginaria isso na minha vida. Eu pensando há pouquíssimos anos atrás, né, desde 2009 desde 2019 que eu comecei a pedalar. E não era do esporte, nunca tive um vínculo com isso, sempre fui uma pessoa sedentária, só que, né, a gente começa a ficar adulto e ver que a gente precisa fazer alguma coisa, né, pensando no futuro. E, enfim, comecei a pedalar e você viu isso em mim e eu queria saber como que surgiu essa ideia de fazer isso. Vamos lá. Quando a gente olha para um atleta, a gente espera daquele determinado atleta algumas atitudes. Né? E quando a gente vê que aquela pessoa ela já tem aquela determinação, aquele foco, aquele caminho que a gente imagina que seja de uma pessoa profissional, por isso que quando eu fiz questão de te patrocinar, te contratar, né, de a gente fazer esse vínculo, eu via que você já tinha todos esses parâmetros que eu já estava esperando de uma pessoa comprometida, né? Que acorda cedo, tem uma rotina de vida sensacional, encantou demais até o meu irmão, que ele também é casado, tem filho pequeno, e a esposa super, né, ativa em várias coisas, mas que ele falou assim, caramba, a vida dela, em comparação aqui, parece que tá faltando algumas horas aqui de vida aqui. Então, assim, a gente vê que tem profissionais na área do ciclismo que não tem o que você tem. Por exemplo, o horário de acordar cedo, o horário de treinar, o horário de cuidar da casa, o horário de levar o filho, o horário disso. As pessoas assim, não têm esse planejamento de vida, né? Esse planejamento diário, esse planejamento de que eu tenho que fazer para ser um atleta profissional. Eu conheço alguns, não são todos, né? Mas eu conheço alguns que são sensacionais. Eles vivem daquilo e falaram, olha, chegou no momento da minha vida que eu vou abdicar da minha carreira. Sim. Isso é uma decisão muito difícil, porque o esporte não paga bem. Não dá para viver de esporte, infelizmente, no Brasil. E até tem um sobrinho que foi morar nos Estados Unidos para poder viver do esporte. Ele é tenista, né? O Pedro, absurdamente, joga super bem e com todas as vantagens, né? Lá fora, de faculdades, enfim.
E aqui no Brasil eu vi a dificuldade e as coisas se Falta de misturando. incentivo, né? Até quando tinha incentivo, os profissionais não se viam como profissionais. É porque, querendo ou não, ele tem ainda que ter essa questão de, tipo, como eu vou vincular o meu trabalho com o ciclismo profissional, né? Sim, sim. É Então, impossível. quando a gente vê uma pessoa determinada, com horário, com todo um planejamento, né, focado para aquilo, a gente vê, é diferente. E aí eu vi isso em você. Eu vi que você tinha esse planejamento, tudo regradinho, tudo certinho. Não, isso pra mim foi uma surpresa, né? Você sabe, me Uhum. pegou assim totalmente. Isso vai muito ao encontro do que eu sou como lojista, né? Uhum. Eu Seus planejo, princípios. tenho todos os princípios determinados, como eu falei desde o início. Eu tenho o meu foco do meu cliente que está começando. Então, tudo isso é o que eu espero do atleta que está começando. Uhum. É a pessoa que não tinha nenhum âmbito, né, nenhuma ambição, né, a visão de que ser atleta, transformar essa pessoa em atleta. Uhum. Hoje, quando eu vejo outras pessoas que passaram vamos falar pela Bike Play, né, ou que passaram por mim, né, Uhum. e cresceram profissionalmente, cresceram no ciclismo, cresceram de outras formas, eu fico muito feliz. Eu fico muito, muito feliz mesmo, porque é uma construção, né? Uhum. Seja ela como o simples ciclista de final de semana, Sim. que se tornou um ciclista ainda melhor, que consegue andar até com outras pessoas com bike elétricas, por exemplo, Sim, assistidas, aham. sem ser assistida. Então, Uhum. assim, cara, eu fico feliz em ver a evolução das Sim. pessoas. Uhum. Legal. E a gente comentou disso, né? De como é um esporte caro, a falta de incentivo. Se for comparar assim com a corrida, né? Você pegar um tênis desse, que é uma média. Hoje tem tênis muito bons nacionais, uma média de R$ 400, como é o caso desse, da Fila, placa de carbono, enfim, e começar a correr, que foi o caso do meu marido, né? Ele pegou, ele conheceu um pouco a bicicleta e falou: Ó, não quero ficar nisso daqui, vou pra corrida. E na bike a gente vê que é totalmente diferente, porque assim, a gente precisa de algumas coisinhas pra começar, né? Tipo, um equipamento correto, capacete, uma roupa ideal, né, que não machuque. E aí depois isso vai virando ali uma bola de neve, né? E eu queria saber assim, qual que é a faixa inicial assim de uma bike pra uma pessoa, você tá muito acostumado a isso, né, de começar ali Uhum. a pessoa que nunca fez isso na vida. Como que funciona assim a faixa de uma bike? Hoje, uma bicicleta, para quem está começando, o ideal é que ela seja com componentes de marcas, né, mais conhecidas, que a gente Uhum. teve durante a pandemia uma inundação de peças desconhecidas, porque teve falta, né, de Uhum. insumos, aquela coisa toda. Então a gente teve um mundo de marcas novas, várias peças que a gente nunca ouviu falar. Então apareceram muitas bicicletas nesse Uhum. período de baixíssima qualidade. E aí, nesse período, a gente esperava que essas pessoas que começaram viessem a progredir no esporte, trocando de bicicleta, aquela coisa toda. Então, essas bicicletas hoje, que são de peças desconhecidas, você encontra por menos de R$ 1.000. Nossa. Essas bicicletas por menos de R$ 1.000, até para aquele entregador de aplicativo na cidade, ela não aguenta. Ela é para uso muito, muito recreativo, em praças, coisas quase que bicicleta infantil, que mesmo assim crianças quebram essas bicicletas. Uhum. Então é muito, muito simples a gente falar em menos de R$ 1.000 hoje. Com 1.500, por conta do final da pandemia, já se encontra peças muito boas com bicicletas já interessantes nessa faixa de 1.500 a R$ 2.000. Uhum. Qual é hoje? Qual é o melhor mundo para quem puder começar a investir? 2.500, 3.000. É uma faixa de preço onde você vai encontrar muita qualidade, uma bicicleta que não vai dar dor de cabeça, vai ser uma bicicleta muito mais duradoura e na questão de versatilidade. Pode ser para uso urbano, pode fazer trilhas leves Uhum. e até cicloviagens, né? Uhum. Que é o mais, assim, até interessante você falar que ele pode pegar uma bicicleta hoje e fazer mais de 100 quilômetros. Nossa. Então, quando eu Uhum. comecei, eu não conseguia andar 500 metros. Da minha casa ao supermercado, eu não conseguia. Foi a primeira vez que eu saí de casa com uma bicicleta. Te entendo. Então, com 500 metros, parecia que eu tinha feito daqui a São Paulo, que dá aí os 400 quilômetros. Então, assim, quem está começando, Letícia, uma faixa de 1.500 a R$ 2.000 já dá para começar. Porém, quem chega na minha loja com essa mentalidade vai acabar comprando uma de 2.500, porque vai ver Uhum. que lá na Bike Play hoje eu tenho uma bicicleta da Audax, muito bem montada, que já foi mais de R$ 4.000 na pandemia e que por conta do final da pandemia
né, os estoques muito altos nas fábricas, a gente está tendo acesso a bicicletas hoje com muita qualidade e que o grande diferencial hoje da marca Audax na minha loja é a garantia vitalícia do quadro. Isso quer dizer, a pessoa quebrou, teve algum problema, a fabricante vai fazer a troca. Então, assim, já é um grande diferencial. E quando ela vê que tem ainda um selo de uma marca que eu sou muito fã das peças da marca Shimano, é onde tem uma durabilidade muito maior, me dá um respaldo sobre a questão da troca das marchas, da qualidade da frenagem, porque são os melhores freios, enfim. Eu fico muito respaldado de oferecer para o meu cliente um produto de altíssima qualidade, custando muito pouco. Porque você consegue fazer esse mix, né? Tipo, é uma marca nacional muito boa, Sim. Com preço muito bom, e aí você consegue ainda trabalhar nas peças, né? Até quando a gente fala até do tênis, né, da marca nacional, com placa de carbono, a gente também vai comparar essa marca nacional com as marcas lá de fora. E o que incide hoje no Brasil é imposto, né? A gente fala dos impostos, a gente poderia ter um tênis, sim, com um valor melhor. A gente poderia ter uma bicicleta hoje com um valor melhor, sem dúvida, para o nosso cliente final. Mas, infelizmente, a gente tem a questão dos impostos e a questão, obviamente, da concorrência, aquela coisa entre algumas marcas. E tem a questão também da oferta e da demanda, que nós, no Brasil, a gente valoriza muito a marca estrangeira, Sim. a marca importada. Então, quando a gente pega uma bicicleta, seja um tênis, as pessoas querem muito a questão do status de uma determinada marca mais cara, mas que às vezes ela entrega muito menos. E aí elas se arrependem, porque ela tem a questão do status, onde estão inseridas na sociedade, porque ela não pode chegar com uma marca nacional lá no determinado, porque todos os outros são importados. Então, infelizmente, a gente tem uma cultura e que tá, vou te falar a verdade, a gente está quebrando. Isso principalmente na bicicleta. Na questão dos tênis, eu acredito que sim, também a evolução. Eu conheço bastante fila, olímpicos. As pessoas estão evoluindo muito. Under Armour, que por incrível que pareça, é uma marca que hoje é produzida no Brasil. Então, muitas coisas são muito bem produzidas hoje, são nacionais, que as pessoas às vezes não sabem. E a gente tem um valor bem mais acessível, né? Então, a gente tem hoje uma facilidade de ter coisas melhores, acessíveis para o nosso bolso, com muita qualidade. A gente tem a mania de enaltecer, né, as marcas de fora, mas hoje a gente pode ver que vários componentes aí estão sendo fabricados no Brasil, né? Tipo, da Session, que é uma marca super de qualidade, e hoje a gente tem aqui, né? Eu sou suspeito de falar da CS, a marca de ferramentas e acessórios de altíssima qualidade. Tem coisas, sim, feitas no Brasil, tem coisas importadas que a gente ainda não tem como produzir, obviamente. Mas, sim, tem grandes fabricantes hoje, importadores no Brasil, que conseguem entregar coisas muito boas pra gente num preço mais acessível. Um exemplo mesmo é da Audax, né? Que hoje a gente tá vendo que cada vez mais nas provas tem muito atleta com Audax de nível, assim, muito superior, né? Sim, quando a gente compra uma marca, né, nacional ali de entrada, às vezes a gente não tem noção do valor que às vezes uma determinada marca tem. Tem clientes na loja que não sabem que eu tenho bicicleta hoje de R$80 mil. Nossa. A Audax tem bicicletas de R$80 mil. Câmbio eletrônico, tudo que uma importada de 120 teria. Então, às vezes, a pessoa vai pagar pela marca muito mais e está deixando de ter a mesma peça, o mesmo componente e que entrega ótimos resultados, visto esses atletas que estão conseguindo os resultados. Os últimos campeões brasileiros corriam de Audax. Nossa, Realmente, assim, não tá deixando a desejar, né? E quem acompanha seu Instagram sabe que, assim, praticamente todo dia tem venda, né? É mais de uma, assim, né? Eu fico, assim, impressionada. Eu tenho certeza que o gerente da Audax tá muito feliz com isso, né? O Thiago Jäger, ele tá fez uma bombando foto. agora em Petrópolis, né? Acho que veio pra uma marca, assim, que veio pra revolucionar o mercado nacional. As pessoas talvez não vão lembrar, mas tá lá, tá salvo no meu Instagram, pode ver lá no meu Instagram, 2016, 2017. A primeira marca que eu trouxe para meu uso, quando eu vendi, né, a minha marca, a primeira bicicleta, como eu falei lá, de 2016, eu comprei uma Audax. Foi uma Audax, uma laranja, lindíssima bicicleta. E eu tava na academia, né, e o meu personal, até então, foi onde ele me ajudou bastante. Fica aqui meu abraço pro Raoni. Ele conseguiu me ajudar a perder mais de 15 quilos. Caramba. E aí, as pessoas que estavam ali vendo, falaram assim, o que o Aloysio faz? Ele pedala. E aí, foi um atrás do outro.
ali uma pessoa, o que ele faz? Pedala, que eu quero a bike. E aí eu fui vendendo Audax. Naquele ano eu já vendi Audax. Nossa, então lá atrás já Lá começou. atrás já começou. Uhum. Daí depois, como falei, eu já fui gerente de uma loja da cidade. Eu trabalhava com a marca Audax e a marca Odd. Uhum. Audax, como qualquer fabricante nacional, tem altos e baixos, né? Sim. Seja de produção, seja de qualidade, passam por dificuldades. Nós lojistas também, tem meses bons, meses ruins, dias bons. Mas a Audax sempre teve presente na minha vida, né? E aí a Audax voltou muito forte agora. O investimento está muito alto, seja em equipe, seja em qualidade, seja em produtos. E uma coisa que muito me chamou a atenção, que foi ao encontro do que eu estava pensando, eu poderia vender ainda muito mais, Letícia. Você fala assim, mais uma, poderia ser mais 5. Eu prefiro não vender, tá? Uhum. Mas vender com qualidade. Sim. Então, eu prezo muito pela qualidade da minha venda. Uhum. Eu poderia estar milionário, vendendo muito mais, enganando as pessoas. Sim. Eu não consigo fazer isso. Você não vai perder sua essência, né? Não vou perder isso jamais. Então, assim, quer, tá aqui. Não quer, pode ir. Vai no concorrente sem problema nenhum. Bom, vamos falar um pouquinho dessa parte de mecânica, né? Vamos. O que seria o básico, assim, para um ciclista saber, né? Tipo, trocar a peça, enfim. Eu sou o básico, eu não sei nada. Vamos lá. Uns anos atrás eu fiz um curso de mecânica para os meus clientes, né, nessa loja no qual fui gerente. E foi muito legal, que o básico do básico é uma troca de câmara de ar. Né? Já começa por ali. A gente tem que estar no meio, né, do passeio, a gente tem que trocar uma câmera de ar. Sim. Isso seria um básico bem legal, onde eu sempre até sugiro as pessoas carregarem uma bolsinha, kit de remendo, uma câmera de ar reserva, mas também entender como é esse processo, porque também já aconteceu de uma pessoa iniciante, eu estar na estrada, numa viagem, e não é sempre que eu carrego as minhas coisas no meu porta-malas. E eu vi esse ciclista em apuros, né? No meio da estrada. Nesse dia eu não estava com nenhum compromisso. Eu falei, eu vou ajudar esse ciclista. Eu encostei na BR aqui 040 e ele já tinha trocado 3 vezes a câmera de ar. Nossa. E era mountain bike? Speed. Ah, tá. E aí, o que acontece? Eu falei assim, mas você já trocou 3 vezes? Eu falei, então tem alguma coisa agarrada no teu pneu que você não encontrou. Ele tem alguma coisa agarrada no pneu? Eu falei, tem, ué. Você furou 3 vezes, tem alguma coisa agarrada. E tinha mesmo. Ali eu tirei, obviamente, o perfurante. Trocamos a câmera de ar, fiz o reparo que eu tinha no meu carro, e ele foi embora e até depois ele falou, Luiz, nunca mais deu nada na minha bicicleta. Então é saber esse basiquinho mesmo, o básico né? Do básico, a gente vai falar isso. Mas existem outras coisas, por exemplo, da manutenção, que seja do básico antes de sair de casa, que é uma lubrificação de corrente. Usar o produto correto, seja ele o óleo ou a cera, entender para onde você está indo e qual é esse produto que vai usar. Porque cada um tem a sua finalidade também, né? Exatamente. Então a gente fala do básico, né? A gente ficar em apuros, o básico, o principal é saber trocar uma câmera de ar, acho que é o principal hoje. Né? A questão da limpeza, da lubrificação, são coisas básicas também, que evitam que a pessoa leve mais vezes a bicicleta para uma oficina. Luiz, você vai falar tudo para não levar para a oficina? Não tem problema. Eu quero que o cliente fique satisfeito com aquele produto que comprou. Sim. Né? E que realmente leve menos vezes para minha oficina. E a cada quanto tempo assim tem que fazer uma revisão geral na bike? Como que funciona? Ótima pergunta. Depende do uso. Né? Se você, como um atleta que usa a bicicleta todos os dias, mas dependendo da forma do teu treino, a gente já pode pensar em uma revisão todo mês. Eu conheço atletas da elite que faz toda semana. Tem atletas que, por exemplo, fazem a sangria de freio por prova. Tem o Brasil Ride, que é uma prova muito dura, muito assim, agressiva para a bicicleta, tá? Para o atleta também, obviamente. Mas eu sei de casos de que é feita a revisão diariamente. Durante a madrugada, o mecânico entra em ação, que eu já fui convidado até para trabalhar no Brasil Ride, onde eu teria que fazer todo esse apoio logístico e de manutenção diária desses meus atletas. Então, é muito assim, a gente fala assim, não tem uma regra, né? Tem que fazer a revisão a cada 3 meses, 6 meses, traz aqui toda semana. Não tem. Vai depender muito do terreno que a pessoa anda, terreno, a forma que ela usa, pode ser uma pessoa muito... obesa, que tem um excesso de peso sobre a bike e dá mais desgaste. Uma pessoa mais leve dá menos desgaste. Então, a gente tem outros parâmetros para serem analisados. Um exemplo foi eu, né? Que em um fim de semana eu consegui entortar uma roda, né? Acontece. E falando assim sobre... Eu dei uma olhada assim, no seu Instagram, né? Lá no início para
conhecer um pouco da sua história e eu vi que você, quando começou na bike, já, nossa, começou a fazer cicloviagens e tal. Eu acho super interessante isso, quero fazer. E como que foi, assim, esse preparo? Você apenas foi? Teve alguma... Cara, meus amigos ficam de cara comigo, porque quem foi comigo nessas cicloviagens que eu fiz foram atletas. Sério? Teve um treinador, né? Leandro Santana também foi Abraço, conosco. Lelê! Teve os atletas, né? Super conhecidos aí. E aí eles se prepararam para isso, estão se preparando diariamente, semanalmente, com planilhas, coisas maravilhosas. E eu, minha famosa coquinha, estava lá firme e forte, com bastante desejo. Mas a primeira delas aconteceu por um princípio, né? Eu comecei na bike por conta do meu tio. Ele que me deu a primeira bicicleta, a segunda porque foi roubada, a terceira, e assim ele nunca me parou de me incentivar. E o meu tio, ele, durante o período da Covid, pegou a Covid e ele ficou muito mal, entre a vida e a morte. E aí eu falei assim, caraca, meu tio vai melhorar. E ele estava melhorando. Assim que ele sair do hospital, eu vou para Aparecida do Norte. Nossa. Ali começou a minha... Ali de verdade começou o que é realmente cicloviagem. Os pedais 3D, como, né, a gente fala que são 3 dígitos, né, 100 quilômetros, 200 quilômetros, já estavam acontecendo na minha vida ali, porque eu estava, né, o meu horário me permitia fazer isso. E não é qualquer um que pode fazer, porque o horário não permite. Sim. É muito tempo sobre a bike. E aí aconteceu de eu precisar ir à Aparecida do Norte. Chamei um louco. Outro maluco, Outro né? maluco, Mauro, meu abraço pra você, obrigado por ter ido comigo. A gente fez em 2 dias. Nossa. E nesses 2 dias foram bem interessantes, digamos. Não foi falar que difícil, que foi difícil, não falar que foi fácil. Não foi fácil, mas foi prazeroso, foi muito legal. E eu falei, caramba, dá pra fazer isso em um dia. Não. Aí eu falei, pronto, 302 quilômetros em um dia eu vou fazer. E aí a gente vai ficando nessa coisa maluca. E quanto de altimetria? Foi o Caminho da Fé? Não é o Caminho da Fé. Tá. A gente saiu de Petrópolis e fomos até Aparecida do Norte. Tá. Isso dá em torno de 2.500, 3.000. Foi pela BR mesmo? Na segunda vez, sim. Assim, A primeira foi pela trilha. O que a gente fez no total, no primeiro dia pela trilha, já tinha dado, de altimetria. Mas a gente entender o nosso corpo, a nossa cabeça. E aí eu descobri que era isso que acontecia, né? A alimentação, obviamente. Eu descobri como era o meu corpo, como era a minha alimentação. Isso vai de cada um. Eu chegar, né? Eu tô indo até hoje na nutricionista, mas entender o corpo de cada um. Eu falar pra você, Letícia, você precisa comprar hoje um gel que o atleta tal usa que custa R$25. Cara, pra você, às vezes, um gel de R$5 vai te atender super bem, seu corpo vai se acostumar, você não vai ter enjoos, nada, e você vai performar bem. Então, eu entendi que o gel era a cada 45 minutos, aquela marca, naquela faixa de preço, pra mim, era perfeita, não precisava ser a mais baratinha, não precisava ser a mais caro. Então, eu entendi como era a alimentação durante essa cicloviagem, e assim eu fiz. Da primeira vez, cumprindo a promessa pelo meu tio, hoje, graças a Deus, ele tá muito super bem. Que bom. A segunda, com esses atletas brabos, a gente fez um tempo maravilhoso. No início eu não estava tão bem, e eles falaram, não, Aloy, você vai conseguir, eles não deixaram, e no final todos quebraram e eu não estava quebrado. Então, assim, é muito legal. É uma coisa que a gente já pensa assim, caramba, vamos fazer 400? Vamos fazer 500? Né? Porque cada vez mais você quer fazer cada vez mais. algo mais difícil. Então, assim, é muito legal. A cicloviagem, a gente tem que entender que no ciclismo tem várias diferenças. O cara da cicloviagem é o cara que, né, barrigudinho aqui, Ele quer curtir a vida. Ele quer curtir a vida, quer tomar a Coca-Cola dele, quer comer pão com mortadela, ele quer, cara, encher de tudo que ele tem direito durante o caminho, colecionando momentos, se for o caso, tirando foto, né, na medida do possível. Legal, Existe aquele atleta que quer baixar a cabeça, não quer cumprimentar ninguém na estrada, quer performar durante 3, 4 horas. Não critico, tá? Isso é princípio de vida, o objetivo dele. Né? Exatamente. Isso. Então, assim, a gente tem perfis de ciclistas diferentes. Né? Tem um cara, então, que vai correr, que vai competir, tem um cara que gosta de subir, tem um cara que gosta de sprintar. Eu fui entender isso no Tour de France. Tem uma equipe, são, né, acho que 5, 6 pessoas ali, um atrás do outro. Tem um cara que só tá ali atrás para dar os tiros na hora da chegada. Não é ele que vai ganhar. Tem um cara que é o escalador, tem um cara que é o cara da descida, tem um cara... Cada um tem a sua especialidade, né, ou característica de ciclismo. Sim. Tem um cara que só quer ir na padaria comprar o pão, sabe? Eu tenho um cliente, cara, eu adoro ele, eu sou muito fã dele. Ele pedala todos os dias. Ah, mas ele mora no Quitandinha, chove, faz... Todos os dias ele tá pedalando.
A bicicleta dele, toda vez que ele vai fazer alguma coisa comigo, é basicamente trocar a câmera de ar. Uhum. Foi muito pouco tempo atrás que eu fui trocar um pneu, uma corrente, alguma coisa da relação dele. Nossa. Ele usa todos os dias pra ele o quê? Sair de casa, ele é aposentado, já tem mais de 60 e poucos anos, e ele tá lá todos os dias Nossa. fazendo um passeiozinho dele. Uhum. Indo na padaria, tomando um cafezinho dele. É o estilo de vida Sim, dele. Então o ciclismo, ele é muito amplo, né? É. Você pode fazer várias coisas, várias formas de usar a bicicleta, né, na linha de treino, de passeio, de estilo de vida. Realmente, assim, o esporte, a bike, ele traz isso pra gente, né? Ter essa disciplina, né? Ter essa rotina de conseguir colocar ela, tipo, eu vou levantar mais cedo pra pedalar, ou enfim, eu vou pedalar no horário do meu almoço. Isso que é o legal, assim, todo mundo consegue colocar ela na sua vida, né? Porque realmente, assim, eu só vejo vantagem, né? É claro que é muito caro, né? E assim, falando dessa coisa do muito caro, hoje a gente usa. Existem diversos tipos de peças, né? Como que é a questão da durabilidade, né? Eu sei que isso vai depender muito, só que a gente vê atletas aí de ponta que, tipo, quanto tempo duraria para um atleta elite? É o seguinte, a gente fala lá na loja que durabilidade e performance não caminham juntos. Não. Quanto mais performance, a gente busca menos peso. Menos peso, menos material. Menos material, maior desgaste. Uhum. Então, quanto mais top, quanto mais performance busca um atleta, ele quer menos peso. Uhum. Menos peso, menos durabilidade. A gente tá passando por isso, né? Porque trocamos a minha bike e uma bike nova, zerada, maravilhosa, só que ela é mais pesada que a minha antiga, né? Então, assim, a gente tá nessa luta de... Eu não fazia ideia dessa questão de peso. Claro, fazia ideia, mas assim, não me importava tanto, né? E hoje eu vejo que, assim, nossa, 300 gramas a menos de um cassete já faz diferença, 300 você tá falando muito. né? Muito. Eu peguei uma bicicleta de um atleta aí famoso, Tem que gente ele que arranca cortava... até a tinta da bicicleta, né? A tinta ainda, a gente tá falando de 200 e poucas gramas. A gente tá ainda... Vamos tirar a tinta. A gente tá cortando cabeça de parafuso. Caramba. Ponta da rosca do parafuso que não... Então, assim, a gente tá indo Conheço pros gente, extremos de 1 a 2 gramas. Então, se isso somado... Eu fui fazer um teste de brincadeira, de verdade. Aqueles espaçadores do guidão, aquele parafuso que segura o guidão. A gente tirou 30 gramas. Então, a gente falou, caramba, 30 gramas é expressivo, porque 30 gramas aqui, mais 50 ali, a gente vai somando no final, dá meio quilo. Então, realmente, a gente transportar meio quilo a mais, no final, realmente, performa diferente. E quanto mais leve, mais caro fica na brincadeira. Existe uma conta, que eu confesso que eu não lembro agora, que eu faço até com um colega nosso, do custo do grama da bicicleta e valor. É muito caro. Nossa. A gente falar em grama da bicicleta é muito caro. Realmente, sim, se você quer a performance, você precisa ter peças de alto... Até para poder falar da questão da durabilidade para o meu cliente que está começando, a Shimano, que desenvolveu agora um grupo chamado Kills, ele busca muito mais a durabilidade com a mesma facilidade das trocas de marcha de um grupo de performance, de coroa única, por exemplo, com um range bem legal para as subidas, performar legal, porém mais pesado, né? Então ele tem busca principalmente até as bicicletas elétricas, né? Que com um torque do motor muito forte, dá maior desgaste sobre a corrente e o cassete. Então esse grupo novo que eles desenvolveram, ele visa muito mais a durabilidade. Porque até então a gente só tinha essa relação... Durabilidade e performance também? Ou é mais para... Essas palavras, ela tem assim um pouco de performance, até porque as bicicletas elétricas têm hoje visando um pouco de performance, mas muito mais pela questão da durabilidade. Entendi. Porque quando ela aplica muita força, principalmente as e-bikes, ela gera muito desgaste sobre a corrente e a relação. E aí quando a gente começa a colocar isso numa bicicleta normal, né, simples, como hoje tem a Audax lá com o grupo Kills, eu consigo entregar para o meu cliente hoje 3 vezes mais a durabilidade de uma relação anterior. Porque ela não precisa de uma relação de competição numa bike de alumínio muito de entrada. Então ela consegue hoje ter acesso a um grupo de muito mais durabilidade, né, sem se preocupar com a performance. Você falou assim da Shimano e tal, a gente sabe que hoje tem, não sei se tem muito mais marcas assim, que as mais conhecidas são Shimano e SRAM, né? Correto? Que são os grupos, freio, enfim. Qual a sua opinião da diferença das duas? Vai da questão de cada atleta. De gosto. De gosto, porque existe uma diferença
técnica, tá? De aplicação ali da troca das marchas, da aplicação do freio. Tem gente que gosta do freio mais borrachudo, digamos assim, mais macio. Tem gente que gosta do freio encostou e parou. E tem gente que gosta da troca da marcha de precisão cravada. Então vai para uma... Tocou, trocou a marcha, né? Engatilhou e já troca na hora. Tem gente que gosta já na coisa aqui mais rápida. Aqui. Enfim, a questão mais é de gosto, tá? A qualidade dos dois é basicamente a mesma, né? E até de outras marcas, né, que a gente pode falar que está evoluindo bastante, tem outras marcas acessíveis ao grande público que está vindo muito forte. Então, a gente realmente está preso a essas duas hoje, né, no mercado, quando a gente quer uma coisa de muita performance, Sim, né? E você até falou dessa questão de agilidade, né? E agora tem os câmbios eletrônicos que estão bastante em alta. Tem muita diferença, assim? Tem. Muita diferença. E muita diferença também no valor, né? Não é... Tudo que é tecnologia, lançamento, não é acessível, né? A gente fala do tempo atrás, ninguém tinha celular, ninguém tinha carro, né? Sim. Hoje em dia todo mundo tem carro, todo mundo tem celular, né? Acredito até que o Pedro já deve ter já não o tablet do celular dele, já vai estar... O carro, ele já tem a Kombi dele. Ele tem a Kombi, ele então, tem assim, não, a gente realmente... pensar né, nos filhos, né? Eles estão tendo acesso a coisas de tecnologia mais rápido do que a gente. E a questão do câmbio eletrônico é novidade, né? Já existia da Shimano, né? Com a relação 2.11, veio a SRAM com 1.12, a Shimano já vai lançar dela agora. Então, porque o que eu tô vendo mais é o da SRAM bombando, né? Sim. Mas tudo que tem novidade, a gente tem ainda aquele... Não é receio, mas a gente fica naquela coisa assim... Esperando que dê às vezes alguma coisa errada, vendo o que pode estar acontecendo. Porque quando se pensa, né, no eletrônico, eu já tive em 2 treinos meus, 2 pessoas acabaram a bateria. Eu falei, meu, é assim mesmo? Imagina, eu morro de medo, assim, você coloca uma peça super cara e aí está no meio de uma prova, mas como que é essa durabilidade do... Você pode ficar carregando assim ou é uma bateria? É como se fosse um celular, é como se fosse qualquer... A pessoa tem que carregar mesmo. Ela tem que carregar. Porém, isso também tem outros fatores. Pode acontecer, como já vi em provas várias vezes, até como na CMTB, uma amiga nossa, que rompeu o cabo. A gente fala, às vezes, em eletrônico, mas tem um cabinho, tem um negocinho ali eletrônico. É uma coisa muito mais sensível, muito mais sensível. Pode pegar barro, pode pegar chuva, pode pegar. Foi feito aqui, tá até exposto para isso. Mas a gente está falando de coisas eletrônicas que fogem do nosso controle, como as mecânicas também dão problema. Arrebenta um cabo eletrônico. Então, coisas que podem acontecer em qualquer um dos dois. Mas a gente está num começo, né, dessa nova era das e-bikes. O que hoje, às vezes, uma e-bike que custava 80 mil já está custando 25, e a que custava hoje 25 já estão se tornando mais acessíveis, cada vez mais presentes em nossas vidas. Então, é uma realidade que o câmbio, seja as bicicletas, está cada vez, sim, mais atualizadas. Sim, né? Legal. Mas para frente a gente pensa num câmbio eletrônico, né? Eu acho que vai vir patrocínios aí, você não vai se preocupar com isso. Eu queria saber como foi. Você fez um apoio de uma atleta na Copa do Mundo de Mariporã. Como que é, assim, ser o apoio de um atleta elite? Vamos lá. Ainda não era a Copa do Mundo, era um evento teste, mas, enfim, eu vou falar no geral. CMTB? Era MTB Festival. Ah, sim, é. Era Mariporã. Mas era a mesma energia, né? A mesma energia que eu falo de quando eu estava contigo no campeonato estadual, no qual você foi campeã estadual, que você não gosta de falar. Eu falo. A gente está de frente aqui para uma campeã estadual de 2024, de XCM. Então, assim, é a mesma energia. A gente está na torcida, só que a gente está numa posição de estresse completo. Por quê? A gente está ali na linha de frente. É um pneu furado que pode aparecer na nossa frente do nada. É um câmbio que pode ter rompido um cabo e a gente falar para o atleta, olha, fim de prova. Então, é a gente que está ali dentro da pista, a gente fica olhando ali, a gente torcendo para que ela passe na nossa frente e nem fale com a gente. Porque assim, você vai ver que... Se ela parar, é porque é problema. Então, assim, a gente fica numa torcida misturada com estresse. Diferente de quem tá ali olhando na televisão ou tá olhando na linha de chegada e falando assim, caramba,
que legal. Ah, não, bem feito. Tomara que ela fique... Não. Enfim, Sim, aham. é diferente, né? A gente na torcida é diferente de estar trabalhando. Uhum. E pra mim, assim, eu gosto muito de estar ali pra ajudar. Uhum. Como eu falei desde o início, seja a pessoa iniciante, mas se a pessoa é uma atleta que dedicada e que merece o meu apoio, eu vou estar ali. E seja ali, seja qualquer pessoa, como aconteceu no campeonato estadual, várias pessoas me lembraram da época que eu fazia os apoios para os atletas iniciantes, que eu ficava com uma coquinha esperando lá no alto do morro. Sim. Então, assim, foi muito legal estar de volta no campeonato estadual, Nossa, que legal. como também no mundial, enfim, para mim não faz diferença nenhuma. Estar ali com um atleta, para mim, da mesma importância. Uhum. Não estou falando que não tenha diferença, obviamente tem um grau de responsabilidade enorme, Uhum. ou menor, ou na mesma Porque, assim, proporção. você tem que estar preparado, assim, tipo, que estar nossa, preparado. trocar uma roda e tem que ser tudo muito rápido, É muito né? rápido, a gente está ali e não permite erros. Então, Sim. eu tenho que estar preparado para tudo, né? Sim. Então, para mim, é muito legal eu estar presente nesses grandes Aham. eventos, com os grandes atletas, e falar que no mesmo final de semana a gente conseguiu grandes feitos. Nossa. Em Mariporã e no campeonato estadual É, foi... porque você saiu de lá, de São Paulo, no dia seguinte já tava no Rio, e no outro dia Em Rio Bonito. Rio Bonito. Pra fazer o meu apoio. Gente, muito chique, né? E assim, eu não tô acostumada com isso, óbvio, né? E pra mim, nossa, fez total diferença ter alguém ali, tipo, nossa, vai que você consegue, ou dar uma coca, né? Porque na hora a gente só quer tomar uma coisa muito gelada pra dar energia, enfim. E assim, ter você ali pra me apoiar, tipo, nossa, vai que você tá bem, você é forte, você consegue. Isso faz total diferença na cabeça de um atleta que tá no meio da Sim. prova, né? E o ciclismo, né, com essa última etapa que teve da Copa do Mundo, a gente vê que o ciclismo é uma coisa diferente, né? A gente torce pela nossa pessoa, que a gente, né, obviamente tem um vínculo um pouco maior, ou que a gente se identifica um pouco mais, obviamente a gente tem um preferido, mas ao mesmo tempo, quem acompanhou a Copa do Mundo viu que, seja desde o primeiro colocado, aquele atleta que a pessoa apoia, né, se identifica, ao último colocado, as pessoas que ali estão querendo incentivar. E assim a gente faz também no ponto de apoio, quando a gente está ali. A gente se abraça, os mecânicos, né? Eu conheço todos os mecânicos hoje da linha ali de frente ali das equipes. Eu sou, né, vamos dizer amigos, porque a gente não tem grande tempo para ficar conversando, mas a gente se respeita bastante, a gente conversa bastante, troca bastante experiência durante as provas. É muito, muito legal esse ambiente, sabe? Sim, Que o ciclismo proporciona durante as provas. É todo mundo torcendo pela superação do outro. E isso a gente fala também na corrida, a gente fala isso no ciclismo, a gente fala no esporte num todo. Geral. A gente torce para que as pessoas, né, consigam os objetivos delas. A gente pôde assistir, teve 2 Copas do Mundo, né, em menos de 15 dias no Brasil, e a gente pôde ver a energia que o brasileiro coloca naquilo. E assim, nossa, foi até arrepia de falar assim, porque eles torciam pra todo mundo, né? Pra então, todo assim, mundo. Passava o Japão, não, vai, passava... O chinês, Shopee. E tipo... a gente não tava escolhendo ali um preferido, né? Óbvio que os brasileiros, né, mas... era uma energia fora do comum, que a gente não vê em outro país, É impressionante. né? A alegria é contagiante, assim, Nossa. impulsiona mesmo o atleta, né? E falando disso, de Copa do Mundo, enfim, a gente tem aqui um campeão mundial na nossa cidade, né? O Henrique Avancini. Nossa, é muito legal ter esse incentivo aqui pra gente tão próximo, né? E Sim. agora ele tá cada vez mais próximo das pessoas aí que pedalam, né? Voltou, né? Estar Sim, presente. aham. E o que você acha disso, desse incentivo? Você acha que as pessoas começam a ficar mais animadas nessa questão ou muitos não conhecem também? Então, Letícia, eu trabalho com um público iniciante, né? O iniciante não conhece, né? Por incrível que pareça, já foram feitas algumas pesquisas e as pessoas realmente não conhecem. Algumas outras, obviamente, por ser de Petrópolis, sim. Mas o grande feito dele, né? A gente falar assim, realmente os títulos que ele trouxe para o Brasil, a gente, né, não questiona em nada. É um atleta que a gente admira muito. O Brasil abraçou demais o ciclismo por conta dele. Eu, coincidentemente, comecei a trabalhar em 2016, 2017, indo num evento em São Paulo, no qual ele estava presente, onde as pessoas queriam tirar foto era com o Rodrigo Hilbert, que era da equipe Canondale, e não com ele. Então a gente era super acessível, trocar experiências ali, trocar ideias, conversar, trocar o WhatsApp. Pô, era super acessível, né?
E até então ele se tornou, né, primeiro título, depois outro, mais títulos mais expressivos. E aí as pessoas criaram, né, uma barreira, às vezes, com ele, né, uma coisa que nem ele, às vezes, né, entendia, né? Tipo, não posso chegar próximo, né? Então, ele é um cara bacana demais, como pessoa, né? A gente adora ele, né? A gente, toda vez que se encontra, tira foto. Uma vez até brinquei com ele, falei, pô, Henrique, eu tenho mais foto contigo no meu Instagram do que com a minha esposa. Ele morreu de rir. Porque a gente é fã do atleta Henrique, né? E para a cidade isso é muito legal, Claro, né? Isso é muito bacana. E aí foi assim, uma trajetória do início, onde depois ele também tinha uma outra equipe já, a Ava Project, que ali ele levava outros atletas, tinha atleta da cidade também, que eu não sabia que era de Petrópolis, fui conhecer. Então lá no início, né, uma das primeiras pessoas que eu tive contato, por incrível que pareça, foi com o Henrique. E não foi em Petrópolis, foi em São Paulo, né? Nossa. Aham. Eu acho que, assim, um atleta do nível dele, ele tem que saber separar isso, né? Tipo, nossa, encontrar num pedal não vai ficar parando pra tirar foto, enfim. Cara, ele para. Não, ele para, realmente para. Só bastante. que, enfim, isso vai até depender do treino que ele tá fazendo. Acho que a pessoa tem que ter esse senso também, né? Também. Tipo, nossa, o cara fechada, não sei o Cara, quê. eu tô falando, eu nunca ouvi falar de ninguém que falou assim que ele não tenha, né, dado atenção. Pelo contrário, ele é muito acessível, muito bacana mesmo. Mas ele tem, óbvio que ele tem a fase dele que tá super focado e todo atleta tem que... Teve um período que ele foi pra um camp, né, ele fez lá... mais recluso, que ele precisou, enfim. Porque, assim... Todo atleta tem aquele momento dele que é super compreensível. Porque a gente que treina, enfim, né? Óbvio, não vou me comparar. Mas, assim, tem treino que a gente não pode parar, assim, nossa, pra conversar, enfim, a pessoa te viu na rua, né? Nossa, não me cumprimentou. Às vezes a gente tá tão focado naquilo, né, em fazer dar certo, que realmente pode passar uma visão errada, né? Uma ou outra pessoa errada. Sim, Que é da pessoa, sabe? Eu tô falando... Toda vez que eu passei por ele sempre cumprimentou. É diferencial. Não, é legal, né? Nossa. É legal. Eu sempre que vejo, nossa, parece um deus, assim, né? Porque a gente tem isso com o esporte, então, cada coisa que ele conquistou, né? A gente sabe que o esporte é tão difícil a gente conseguir em prova, enfim, né? Sim. E pensando agora em provas, né? Em apoios, qual vai ser a próxima? A gente tem agora o desafio Bike Lagos, em Araruama, a gente tem um evento em julho em Miracema. Vamos analisar os outros. Big Bike. Temos o Big Bike, obviamente, já na cara do gol aí. Então, esse ano tá cheio, né? A agenda tá bem legal, né? Atleta aqui que lute, né? A gente tem que avaliar, né? O que vai ser bom pra... Sim, O bom é que a gente, aqui na região, a gente tem muita opção, né, de prova legal. Temos muita coisa aqui próximos, né? Rio, São Paulo, Sim, a gente é Minas. muito privilegiado, assim, até em local pra treinar, então... Aqui o atleta petropolitano é diferenciado. Qualquer um que sai daqui de Petrópolis, vai disputar uma prova em outro lugar, ele vai se destacar. Ele já vai estar preparado, né? Aqui a nossa geografia, topografia, altimetria que a gente acumula é muito forte. É muita montanha. Muita montanha. Nossa, eu amo treinar aqui. Os atletas serranos aqui são diferenciados. Sim. E queria saber uma mensagem que você deixa para a pessoa que não é do esporte, quer começar alguma coisa. O que você indica para ela? Vamos lá, a frase é a que todo ciclista fala, né? Saia do sofá, né? Tem a frase clássica, né? Que é tirar a bunda da cadeira, né? Então, enfim, o importante é começar, né? Seja ela com a bicicletinha lá de R$600, seja ela com a bicicleta de 100 mil, que tem gente, muita gente com bicicleta em casa parada, encostada, seja ela também de R$600, a de 100 mil, tem gente com a bicicleta encostada. Saia de casa, vai dar uma volta, vai buscar também, umas vezes, uma academia, a gente tá falando de bicicletas, mas às vezes você pode ir pra uma academia, lá tem a bicicleta ergométrica, enfim. Não, e hoje em Saia dia de casa. Não é desculpa, né, não fazer nada. E ainda mais você falou os preços, né, das bicicletas de ótima qualidade, que hoje a gente encontra por um preço muito razoável, né? Sim. Muito mais caro do que eu comprei na época e, nossa, não entendia nada, né, enfim. Muito mais qualidade e no mesmo valor ou até inferior. Eloísio, fiquei muito feliz que você foi meu primeiro convidado aqui no podcast. E eu feliz com o convite. Eu acho que a gente tem muito aí a agregar e fazer essa história acontecer na bike. E quem precisar de qualquer coisa, acessório, bicicleta, vai lá na Bike Play, porque você vai ser tratado muito bem, porque o Aloysio é uma pessoa muito querida. E é isso, gente. Eu fiquei muito feliz com esse primeiro episódio e até a próxima.